Eu queria chamar ao palco o Renato Vieira. Ele é doutorando no Departamento de Economia Aplicada da Universidade de Illinois. E ele vai falar sobre cotas e gratuidade no transporte público. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer ao pessoal da organização. Ele falou, meu nome é Renato Vieira. Eu sou aluno de doutorado na Universidade de Illinois. E eu vou apresentar 2 capítulos da minha tese, onde eu estou trabalhando com a análise de políticas públicas do Brasil, e em ambas eu estou usando dados públicos e abertos. Então, eu submeti meu trabalho aqui para o seminário, foi aceito. E, começando, para motivar cada um desses trabalhos, ele se originou a partir de 2 perguntas. O primeiro, que trata da gratuidade do transporte público, é um debate acadêmico que discute o seguinte: subsidiar a tarifa de transporte público pode ser utilizado para reduzir os problemas associados ao uso de carro. Se você reduz o preço do transporte público, algumas pessoas migram do carro para o transporte público, então você tem menos congestionamento e poluição. Então, eu resolvi testar essa questão, e o segundo trabalho é sobre o argumento de que cotas sem critério racial também são capazes de ajudar os alunos negros a entrarem na universidade. E, já adiantando os resultados aqui, no primeiro caso, eu vou mostrar que não, a questão do transporte público. Eu não vejo uma redução no uso de carro, ao menos no caso dos idosos, que é o que eu vou estar analisando, que recebem a gratuidade com 60 ou 65 anos. Você tem um aumento no uso de transporte público, uma redução das viagens a pé, e eu não observo nenhuma variação no uso de carro. No caso das cotas, eu vou analisar as políticas que foram implementadas entre 2004 e 2012, e eu vou mostrar aqui também não houve uma variação do total de alunos negros nas universidades que colocaram cotas sem critério racial. A variação foi igual à das universidades que não tiveram programa nenhum de ação afirmativa. E só para um adendo aqui à motivação, hoje, o Eli Schwartzman, que é um colunista que eu gosto muito, estava comentando sobre o caso do aluno de medicina da FMG, que é um aluno branco, que entrou pelas cotas atuais, para negros. E ele argumentou o seguinte, peço até perdão pelo slide carregado, mas eu quis citar completamente a passagem, que é: um modo de contornar a encrenca é trocar o nebuloso critério racial pela mais mensurável renda familiar. Como a principal faceta do racismo brasileiro é a segregação econômica, privilegiar o acesso dos mais pobres implica beneficiar os negros. E o meu resultado mostra exatamente o contrário do argumento dele. Então, mas antes eu vou começar com o trabalho sobre a gratuidade para os idosos. A Constituição Federal garante o transporte gratuito em áreas urbanas para todas as pessoas com mais de 65 anos. Está na Constituição, não tem muito o que fazer, as cidades não podem alterar essa regra. E como funciona a gratuidade? Para quem nunca usou transporte público, o idoso ele pode chegar, mostrar um documento, o STF já julgou a validade disso, qualquer documento com a idade tem que ser aceito tanto pelo motorista ou cobrador e não precisa pagar a passagem. Além disso, nas principais metrópoles, existem esses cartões inteligentes que os idosos podem aplicar, então eles não precisam de documento, não precisam de nada, ele já passa na máquina coletora e entra de graça e é ilimitado o número de passagens. E daí, na minha parte mesmo, de análise dos dados, é como medir o impacto dessa política. Eu vou me valer das pesquisas de origem e destino, ou, em algumas cidades, chamadas de mobilidade urbana. São pesquisas domiciliares, de amostras relativamente grandes, 10, 40 mil residências em cada pesquisa, e o mais importante é que elas têm informações bastante detalhadas sobre o uso das viagens que as pessoas fazem num típico dia útil. Você tem qual modal foi utilizado, o motivo da viagem, que hora que a pessoa saiu, chegou, quanto tempo durou. Além disso, obviamente, como pesquisa domiciliar, você consegue coletar as características socioeconômicas das pessoas. Idade, sexo, renda, se tem carro, não tem, se trabalha ou não, é aposentado. E qual que é o maior problema dessas pesquisas? Elas, pela natureza local, elas são feitas por órgãos locais e são difusas. Apesar de muitas cidades fazerem essas pesquisas, os dados não estão sempre abertos ou fáceis de ser localizados. Eu fiz aqui um levantamento rápido das principais cidades brasileiras que eu sei que fizeram essas pesquisas, e eu mostro ali que São Paulo e Belo Horizonte são os casos em que o dado é aberto. Você põe no Google, pesquisa origem e destino para essa cidade, em uma página você pode baixar os dados, microdados, com dicionário, com tudo. Em roxo tem algumas ali que, por exemplo, Recife, o dado é aberto, mas foi conseguido por meio da lei de acesso à informação por alguém, e daí o sistema deles eu consigo acessar também. Mas daí não tem dicionário de dados, porque não foi incluído no pedido.
Em Salvador também tem o site, mas você clica, não baixa. Em Curitiba, eles prometem que vão liberar, mas está em andamento. E as demais cidades, eu não consegui de jeito nenhum. Pode ser que está disponível, já vi pessoas que trabalharam com esses dados, mas eu, sozinho, não consigo acessá-los. Eu sei que existem outras cidades que fizeram, mas a lista ia ser grande aqui. E daí, qual que vai ser a minha análise? É um método conhecido como regressão de descontinuidade, que o coração da análise é o seguinte: tem uma relação entre a idade das pessoas e o comportamento de transporte. Normalmente, quanto mais velha a pessoa, menos viagens elas fazem na média. Então, esses dois gráficos estão mostrando o quê? No eixo Y, você tem a média de viagens por idade. Para cada pontinho, tem mais ou menos 1.000 pessoas. Então, é uma média relativamente robusta. E no eixo X, a distância para a idade de gratuidade. Então, você vê que, quanto mais velha a pessoa, cada vez vai fazendo menos viagem, numa função bem comportada, contínua. E se você olhar no caso do transporte público, desculpa, eu esqueci de ressaltar, esses dados aqui são de São Paulo e Belo Horizonte, que é o que eu consigo os dados detalhados e abertos. O transporte público também faz menos viagens, mas chega ali na idade da gratuidade, tem um soluço nos dados, vai para cima, e eu vou dizer que isso é causado pela política de gratuidade. Esse é o meu estratégia de identificação, que a gente chama. Se você olhar outros modais, o carro também vai decaindo, e não é tão claro por essa análise gráfica inicial se tem algum efeito ou não, mas parece que não. E a caminhada, você vê o soluço na direção contrária do transporte público para baixo. E daí, rodando a econometria, que é o modelo mais adequado, esses aqui são os principais resultados para calcular o tamanho daquele pulo. A regressão de descontinuidade nada mais é que a melhor régua para medir o tamanho daquela descontinuidade. O que eu consigo ver nesses dados de Belo Horizonte e São Paulo é que você tem um aumento de mais ou menos 20% no uso de transporte público, das pessoas que têm direito à gratuidade, um efeito não significativo para carro em todos os modais e uma redução de mais ou menos 15% nas viagens a pé. Qual que é o maior problema da análise, nesse caso? É que eu posso ter um problema de identificação, que essa gratuidade está associada com a idade de aposentadoria, de fila preferencial, estacionamento gratuito. E daí eu me vali de uma diferença entre as políticas em São Paulo e Belo Horizonte, que em São Paulo existe uma regra, pelo menos na época dos dados, que as mulheres tinham direito à gratuidade aos 60 anos. E em Belo Horizonte era só, de acordo com a Constituição Federal, 65. Então eu vou comparar o que acontece aos 60 anos em Belo Horizonte e São Paulo. Se realmente existe alguma outra coisa acontecendo, eu vou capturar através dessa comparação. E o que o resultado mostra é que aquele aumento do transporte público só acontece em São Paulo, que é onde, de fato, tem gratuidade. Em Belo Horizonte, que não tem, só teria aposentadoria aos 60 anos, na verdade, você tem uma redução das viagens de transporte público. Então, se eu tenho algum viés, pelo menos o que esses dados indicam, é que meu resultado está viesado para zero. Na questão das viagens a pé, parecidos os resultados. E uma coisa interessante é que a gratuidade em São Paulo só é válida para o ônibus. Não valia, pelo menos na época dos meus dados, para metrô e trem. E daí eu não observo, mesmo em São Paulo, nenhuma variação aos 60 anos no consumo de transporte de trilho. O que indica que, realmente, aquele pulo que eu disse que é causado pela política de gratuidade é realmente causado pela política de gratuidade, não por outra coisa que eu não observo. Então, a conclusão sobre esse primeiro trabalho é que a gratuidade da tarifa para os idosos realmente aumenta as viagens para o transporte público, reduz as viagens a pé, mas eu, pelo menos, não consegui observar nenhuma variação no uso de carro. E os resultados não estão associados a outras políticas que têm esse mesmo limite de idade da gratuidade para o transporte público. E o segundo trabalho, então, que é sobre as cotas universitárias, eu vou me valer do seguinte: antes da lei de cotas de 2012, cada universidade federal podia instituir sua própria política de ação afirmativa. E, em 2004, a UNB foi a primeira federal a instituir um programa, e, dali para frente, várias foram, ano a ano, introduzindo algum tipo de política. Nesse período, das 48 universidades federais que estão na minha base, eu tenho praticamente um terço que não tinha nenhum programa de cota ou de ação afirmativa, um terço que tinha cota só para alunos de escola pública, e um último, mais um pouco que um terço, que tinha cotas para alunos de escola pública e racial, ou no caso de 3, que, se não me engano, a UNB está inclusa ali, era exclusivamente racial, o sistema de cota deles. Então, eu vou me valer dessa variação de política que teve no período e tentar observar como que mudou
o perfil do aluno selecionado em cada universidade. E daí, como que eu vou fazer isso? Eu vou usar os dados do ENAD, que é quem não conhece, é um exame nacional dos alunos do ensino superior. Ele era obrigatório para os alunos de universidades federais. Então, por exemplo, um problema é que a USP, por exemplo, não faz parte do ENAD. Mas como eu estou me atendo às federais, eu não tenho esse problema de universidades que não queiram participar. E o mais legal é que entre 2004 e 2010, no ENAD também participava alunos do primeiro ano. Então, eu não tinha um problema, de repente, de evasão, ou eu conseguia pegar uma amostra bem legal dos alunos entrando em cada universidade. Isso é importante porque, antes de 2009, não existe nenhuma base unificada do perfil dos alunos. O censo universitário só começou a seguir no nível individual do aluno, pelo menos publicamente, a partir de 2009. Então, o ENAD possibilita uma base de dados aberta que eu consigo comparar essas universidades, o aluno que entra em cada uma. E o questionário socioeconômico, que o aluno preenche, inclui raça, renda familiar e tipo de ensino médio, que são as informações que eu estou preocupado. A análise também é bem simples, é uma das técnicas mais antigas de análise de dados, que é modelo de diferença em diferença. Eu tenho um grupo controle, que eu vou chamar, que são universidades que não têm nenhum programa de cotas. Um primeiro grupo de tratamento são aquelas que incluem bônus racial ou cota, e um terceiro grupo, que é também tratamento, que tem cota, mas sem critério racial. E daí eu vou acompanhar ao longo do tempo e ver como que mudou o perfil de aluno em cada um desses grupos. Só para mostrar a distribuição das universidades, você tem praticamente, por todo o território nacional, todos os tipos de universidade. Se você focar aqui em Minas, você vai ver, por exemplo, tem os 3 ali, onde tem mais federais. Então, não tem um problema de que os grupos não são muito parecidos. Eu faço outros testes de balança entre as universidades, não tem nada muito gritante entre os grupos. E os principais resultados estão aqui nesse gráfico. Primeiro ali, o primeiro grupo, eu vou mostrar a variação entre 2004 e 2010 do número de alunos negros. Nas universidades de grupo controle, teve um aumento significativo, de mais ou menos uns 3%, 2%, 3%. Naquelas que tinham cota sem critério racial, a variação foi idêntica. Já aquelas que tinham um critério racial, você vê esse aumento bem maior do número de alunos negros, pelo menos autodeclarados no ENAD. Nas escolas que tinham algum tipo de cota, sempre para aluno de escola pública, o efeito você vê nos 2 grupos, o azul e o verde. Ambos os grupos aumentou, em ambos os grupos de universidade, aumentou o número de alunos de escola pública. No grupo controle, bem menos. Finalmente, com relação à renda, em todos os grupos não tem muita diferença, porque naquela época nenhum critério de ação afirmativa incluía a renda. Então, o que parece esses dados indicarem é que uma política, pelo menos as que foram implementadas nessa época, sem um critério específico, não indiretamente ajuda um outro grupo. É o que esses dados indicam com essa análise. As conclusões são essas, então, mesmo, que eu acabei de falar. As universidades que adotaram a ação afirmativa aumentaram a proporção de alunos de escola pública, ambos os grupos de tratamento. O aumento do número de alunos negros só foi significativo onde tinha cota explícita para negro, e não houve diferença significativa entre qualquer grupo na questão da renda, apesar dos dados do ENAD ser bastante limitados nessa análise. Eu queria só deixar uns comentários finais, que eu, como representante da universidade, a existência de dado aberto é fundamental para o nosso trabalho de avaliação independente. Eu não estou vinculado a nenhum órgão público, eu sou uma pessoa, um cidadão normal, que tenho conhecimento e acesso a essas ferramentas, e eu consigo baixar esses dados, fazer uma análise independente de partido, de chefe, de qualquer coisa, sobre qualquer política. A existência desses dados me permitem fazer isso. E, normalmente, uma coisa que é legal é que a gente consegue fazer análises que não são o objetivo inicial de uma base de dados. O ENAD não foi feito para comparar política de cotas. Mas, como ele tem uma amostra representativa dos alunos entrando em cada universidade, eu posso usar esse dado para fazer isso. E existem milhares de exemplos desse tipo. Então, eu queria agradecer a todos. E uma coisa que eu queria, quem quiser entrar em contato, tem meu e-mail e meu site. Não está totalmente pronto, mas toda a minha análise é aberta. Está no site, todos os scripts, foi tudo feito em R. Quem quiser baixar, se acha que dá para fazer melhor, se achar erro. O meu objetivo pessoal é que até o fim do meu doutorado, no ano que vem, vai estar tudo lá documentado e qualquer um pode ter acesso a isso. É isso aí, muito obrigado.